Olá, muito bem-vindo a mais um Notícia Jato. Hoje o primeiro programa de 2025 aí, após basicamente 2 semanas de férias aqui no nosso canal. Então, muito bem-vindo ao nosso programa e hoje nós vamos tratar de um assunto bem importante, que são as perspectivas de 2025. Lembrando, chegamos a um quarto do século, é bastante coisa, e agora o que vem pela frente, já que muita coisa mudou entre o famoso ano 2000 e 2025. Tivemos bastante novidades, algumas até ruins, né? Tivemos aí agora completando em janeiro desse ano 5 anos da crise sanitária realmente global. Ela começou no finalzinho de 2019, mas em 2020, ali nos primeiros 2, 3 meses, a situação realmente se tornou caótica em termos globais, até termos os lockdowns. Agora, 5 anos depois, que era justamente a data que muitos previam que seria a normalização de todo o sistema do mundo, seja a economia, a questão industrial, até de saúde pública. Então, será que isso aconteceu? Não aconteceu? E também o que está para vir daqui para frente. Lembrando também, eVTOLs, 2025 era o famoso ano do eVTOL, será que vai acontecer? Não vai? E mais recentemente também tivemos agora, dias atrás, a confirmação da Azul e da Gol negociando aí um acordo de fusão ou de junção de negócio. A gente vai tratar de tudo isso hoje. Mas antes, eu queria te pedir, se por um acaso você não for inscrito no canal, se inscrever e deixar também aqui embaixo seus comentários sobre o que você achou sobre as principais notícias, suas principais perspectivas que nós vamos tratar hoje. E também não esqueça de deixar o seu like. Então vamos lá, começando justamente pela questão Azul e Gol. De forma bem objetiva, a Azul lançou aí um comunicado oficial que ela dizia que as duas companhias, tanto a Abra, que é aquela holding que controla tanto a Gol quanto a Avianca, lembrando a Avianca colombiana, e a própria empresa estava ali tentando um acordo de cooperação e junção de negócios. Está um pouco aberto ainda, já que é um memorando não vinculante, então está tudo sendo negociado nesse momento entre os controladores da Gol e também os controladores da Azul. Caso seja aprovado pelas autoridades brasileiras, lembrando o CAD, que é o Conselho de Administração Econômica, que vai ter que verificar se vai ter monopólio, não vai ter, se tem ali é algo prejudicial à concorrência, ao próprio consumidor, mas sendo tudo isso aí passando, o que vai ser interessante é que nós teremos uma companhia aérea realmente muito grande e com uma questão aí de malha bem interessante. Por mais incrível que pareça, a maior parte das rotas da Azul e da Gol não se conflitam. Claro, tirando entre pares de cidades como capitais, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Brasília, mas a maior parte dos casos isso não ocorre. A Azul tem uma capilaridade para o interior muito grande, enquanto a Gol está focada principalmente em rotas centrais. Então isso vai ser curioso como isso pode ou não beneficiar as duas companhias, como também o consumidor ali na prática, que somos nós que vamos pagar mais ou menos por questão dessa fusão. Até ressalta aqui mais ou menos, porque é muito difícil de saber o que vai acontecer. Em primeiro momento, é fácil até imaginar que as passagens vão subir, já que teremos menos competição, ficaremos basicamente com o Latam e o grupo Azul Gol. Mas isso também não é certeza, já que se você conseguir maximizar o seu negócio, na teoria você consegue oferecer passagens mais baratas e até concorrer mais fortemente com seu maior rival, já que você tem muito mais volume e escala. Mas, de novo, isso não dá para confirmar se vai ser bom ou ruim até realmente isso entrar em vigor. Na verdade, nem sabemos se isso vai acabar acontecendo, já que tem muita coisa pela frente. É provável que sim, que avance, mas no passado já tivemos casos aí de quase uma fusão e que não aconteceu. Um exemplo claro foi a Varig e TAM, lá no início dos anos 2000, que tentaram combinar seus negócios, mas acabou não avançando por uma série de problemas daqueles anos. Agora, a Azul e Gol estão analisando como vão seguir com isso. Uma das possibilidades, está sendo ventiladas até pelo mercado, é que as duas companhias mantenham independência absoluta, mas sejam controladas por uma grande holding. Basicamente, o que a Air France, que a LM fez, e também é o grupo Abra, que controla a Gol no Brasil, e a Avianca na Colômbia, ou seja, as duas empresas são totalmente independentes, mas controladas por um único ali gestor, e a sede provavelmente deve também ter uma mudança, não sei se vai ficar em São Paulo, lembrando o grupo Abra, a sede fica em Londres, então muita coisa pode acontecer, talvez se torne até uma multinacional nos moldes da Stellantis, que controla uma série de fabricantes de carros, todos independentes, mas que tentam o máximo de sinergia. No caso do grupo Stellantis, partes dos motores, sistemas, plataformas são combinadas entre todas as marcas. No caso da Azul Gol, provavelmente isso vai beneficiar algumas rotas, por exemplo, colocar novos voos, abrir novas conexões, então tudo isso está em aberto, mas deve se consolidar ao longo desse ano, se vai acontecer ou não vai acontecer. E para esse ano também algo muito importante que deve avançar, pelo menos ser concluído, é a questão das cadeias de suprimento, supply chain. Lá em 2020, como paramos a economia global, tudo parou literalmente. Então, peças, seja o que for, você imagina um copo,
toda a produção dele é uma cadeia muito complexa, vai muito além apenas de areia e um grande forno para conseguir fazer esse copo. Então tem todo um processo, até ferrovia pode estar envolvida, pode estar envolvido fabricante celular, o pessoal do TI, combustível. Então é uma cadeia gigantesca que foi paralisada. Isso impactou principalmente o setor de aviação. A indústria aeroespacial sofreu bastante. Muitos pequenos fornecedores que forneciam ali componentes para Embraer, para Boeing, para Airbus, para Lockheed, etc., acabaram não suportando esse lockdown que durou muito mais tempo do que se esperava. Originalmente se falava em 2 ou 3 meses, acabou se estendendo até ali meados de 2021, um pouco mais de um ano e meio. Então essas empresas pararam e todo mundo precisou correr atrás para tentar refazer as suas cadeias de suprimento, em especial semicondutores, tanto a produção de sistemas básicos, da própria matéria-prima do semicondutor, quanto também a produção final, tudo foi muito impactado. A indústria automotiva é uma das que mais sofreu com esse problema, mas a indústria aeroespacial também tem aí acumulado uma série de atrasos justamente por conta disso. E o mais estranho de pensar é que até coisas muito elementares acabou impactando muito a indústria aeroespacial. Por exemplo, carpete. Muitos fabricantes de carpetes para o setor aeroespacial acabaram não suportando a paralisação e entraram em colapso. Você pode dizer, mas carpete é simples de fazer. Não exatamente quando se envolve aviação, porque é tudo certificado. Então, se uma empresa dessa acaba paralisando, até conseguir achar um outro fornecedor que consiga substituir, ou mesmo pegar o que já existia e recertificar, levar para dentro da sua empresa, é muito complicado. Lá em 2020 se dizia que tudo voltaria ao normal em meados de 2025. Chegamos em 2025, vamos ver se realmente as cadeias de suprimento agora vão estar completamente normalizadas até o final desse ano. A expectativa, sim, é que tudo volte ao normal, já que tem melhorado e muito nos últimos 2 anos, mais ou menos. De 2023 para cá, as coisas realmente ficaram muito mais simples para a questão de cadeias de suprimento, mas ainda existem alguns gargalos que ainda não foram superados e não por acaso uma série de atrasos aí tem sido somados na entrega de aviões tanto com a aviação comercial quanto militar e também na aviação executiva. E 2025 também é a promessa aí do eVTOL. Lembrando, eVTOL são aquilo que chama-se grosseiramente de carrinhos voadores ou carro voador. Eu não gosto muito desse termo porque não é exatamente o que eles representam. A ideia de carro voador que a gente imagina é aquele carro que você tira da sua garagem, andaria na cidade e depois sairia voando com ele. Os eVTOLs estão muito mais ali para uma espécie de um helicóptero movido a energia elétrica, então está bem aberta também até a definição que as próprias agências vão dar para ele. FAA, ANAC, a ASA ainda não conseguiram definir exatamente o que é um eVTOL. É uma aeronave, é um avião, um helicóptero, aeronave, lembrando, é um termo genérico que envolve tanto o avião quanto o helicóptero. Então, onde que ele vai encaixar exatamente o eVTOL? Seja como for, tem vários fabricantes avançando bastante nesse conceito. A Joby, por exemplo, tem feito um trabalho bem legal. Eu conheci eles lá em Las Vegas, na NBA, e eles estão avançando rapidamente nesse mercado. A Embraer também tem feito grandes progressos através da IVE, que é aquele spin-off que é dedicado apenas ao eVTOL, e outros fabricantes acabaram entrando em colapso. A Lilium, que eu também mostrei naquele vídeo que a gente fez a cobertura da NBA, é um modelo com vários motores a jato, ela acabou não suportando a pressão financeira e demitiu quase todo mundo no finalzinho do ano passado. Vamos ver se eles conseguem se reestruturar também e avançar nesse mercado. Mas seja como for, as agências como a FAA, a ANAC, como eu disse, entre outras, estão trabalhando até para conseguir autorizar primeiramente esses voos experimentais para verificar se dá ou não para certificar esse tipo de modelo e também a regulamentação. Tudo isso deve ser definido em 2025. Porém, é pouquíssimo provável que eles entrem em serviço, ou seja, na operação comercial ainda este ano. Talvez a gente tenha os primeiros voos experimentais para verificar e certificar as plataformas e para o ano que vem, talvez até lá para dezembro, até dá para forçar um pouco, a gente ter aqueles voos inicialmente experimentais, por exemplo, saindo da cidade de São Paulo, até o aeroporto de Guarulhos, para verificar se existe demanda e se a capacidade do veículo atende às necessidades projetadas para o mercado. E no futuro, quem sabe, eles serão realmente autônomos. Por enquanto vai ter um piloto, quase como eu disse, um piloto de helicóptero, na verdade, quase um piloto de drone, já que são geralmente cheios de pás e hélices, etc. E um ponto até que é interessante nesse aspecto dos drones, e eVTOL, a gente até já falou bastante, né, no Magazine, principalmente na revista, é que até agora não se definiu qual o modelo básico que vai ser os eVTOLs. Lá atrás, se a gente pensar em 1910, 1920, até meados de 1930, os aviões também passaram por esse processo de uma infinidade de conceitos, uma infinidade de modelos, e que acabou se consolidando no que a gente conhece hoje. Você imagina um avião, eles têm todos basicamente o mesmo formato, desde um Bonanza até um A380, basicamente, se olhar, você reconhece imediatamente que aquilo é um avião, porque o formato muda bem pouco.
Já os eVTOL, se você olhar a quantidade de conceitos estudados, é enorme, assim como foi há mais ou menos 100 anos atrás na aviação. Então, isso também tem que se consolidar, por quê? Para verificar qual vai ser toda a regulamentação, então, a questão de emergência, como que vai ser feita a evacuação deles, a questão das baterias, onde eles vão operar. Então, se tiver ali uma espécie de um heliponto, um vertiporto, que está se chamando atualmente, também tem que saber as dimensões, se todos vão ser padronizados, se vai ser um maior que o outro, como é que isso vai funcionar. Basicamente, como helicóptero, né? Se olhar o helicóptero também, todos têm mais ou menos ali um formato padrão, justamente para facilitar a regulamentação e também a operação deles. O eVTOL esse ano, isso também deve começar a se consolidar. Da mesma forma que eu já citei os drones, também devemos ver aí bastante evolução nesse mercado, tanto na aplicação militar, aliás, desde a invasão da Ucrânia lá em 2022, os drones se tornaram realmente muito protagonistas nas guerras mais atuais. O motivo é que se deixou de ser apenas uma plataforma de vigilância ou de alguns ataques pontuais, como por exemplo o Predator dos Estados Unidos, para ser uma plataforma multifuncional. Faz desde a própria missão de vigilância, espionagem, a questão também de ataque, ataque até pessoal, né? Tem alguns que lançam granadas, aqueles que são basicamente drones suicidas que eles conseguem atingir alguns alvos ali bem pontuais, tudo isso tem mudado completamente o cenário de guerra. E isso deve continuar evoluindo. E da mesma forma também no mercado civil, muitos têm apostado que eles serão muito empregados principalmente para entregas expressas. Talvez não no conceito, por exemplo, você comprar na Amazon ou no Mercado Livre, mas principalmente nesse início para atender serviços muito especializados que exigem uma rapidez e uma agilidade enorme. Por exemplo, exames laboratoriais entre hospitais. Uma pessoa toma uma situação de emergência, uma cirurgia, pode-se levar ali alguns tecidos e sangue, etc., para fazer exames muito especializados em laboratórios distantes do hospital em si, ou vice-versa, tá? De um laboratório, por exemplo, remédio, etc., e conseguir também chegar num hospital. Isso deve começar a ganhar ainda mais protagonismo a partir de agora. Existem alguns voos nesse sentido acontecendo na Europa, mas isso também deve crescer globalmente. E a entrega em si, por exemplo, de uma Amazon da vida, já existiam alguns conceitos nos Estados Unidos, eu já cheguei a ver um no Colorado, mas agora a questão é como vai regulamentar e se é viável ou não utilizar esses drones para entrega expressa. Talvez esse ano a gente verifique se isso é viável ou não para nós, usuários comuns. Mas seja como for, também no cinema eles têm crescido muito. O uso de helicóptero está reduzindo e estão também usando cada vez mais drones para conseguir fazer tomadas que eram basicamente impossíveis por terra ou por helicóptero, já que o helicóptero também tem problema ali de limitação física, né? Uma aeronave bastante grande e que não tem tanta flexibilidade para fazer algumas tomadas, seja no cinema, na publicidade, numa própria novela, e os drones também estão assumindo isso. Aliás, ontem durante o lançamento da Starship, aquele super foguete da SpaceX, a maior parte das imagens aéreas foram feitas com drones, ou seja, dava para se aproximar muito de um lançamento que jamais aconteceria com um helicóptero tripulado. Então, ali aquela imagem aérea que mostra ele sendo lançado é também por drone, ou seja, a gente está vendo ali uma evolução enorme nesse segmento em todas as frentes, sejam civis e militares. Isso é bem interessante ver como vai ficar. E uma outra frente que eu acho que também é bem interessante para acompanhar esse ano é o voo supersônico civil. Desde a aposentadoria do Concorde lá em 2003, quando a Air France e a British Airways respectivamente paralisaram seus aviões, tudo ficou basicamente na promessa de um voo supersônico. Até alguns anos atrás, a Aerion, que era uma empresa que lá nos inícios dos anos 2000 prometeu um avião executivo supersônico, ela acabou não conseguindo ir para frente. Aquele projeto deles, na verdade, mudou e muito. Ao longo de toda a minha carreira aqui na Aero Magazine, eu vi uma série de mudanças assim muito elementares no projeto que não tinham o menor cabimento. Por exemplo, fornecedor de motores. Eles tiveram tanto a GE, quanto a Pratt Limited, quanto a Rolls-Royce, como fornecedores ali que deveriam acontecer. Assim como sistemas, a questão até do design da aeronave mudava constantemente. Quando eles falaram que tinha um projeto final, com fornecedores estabelecidos, com um projeto já totalmente definido, acabou que a empresa decretou falência antes mesmo de inaugurar a fábrica. Ela até tinha dito um pouco antes, questão de 2 ou 3 meses, que já tinha definido a região onde seria, lá Flórida, montou ali todo um circo, mas acabou não indo para frente. Mas casos mais concretos devem acontecer esse ano. O primeiro deles é a NASA, junto com a Lockheed Martin, que tem trabalhado num projeto para justamente verificar a viabilidade ou não da retomada dos voos civis supersônicos. O grande entrave hoje da aviação supersônica é o estrondo sônico. Isso limita enormemente a operação dessas aeronaves, principalmente em voos continentais. Você só consegue voar supersônico por lei hoje em cima de áreas desabitadas sobre o mar e algumas pouquíssimas regiões de continente, especialmente no Ártico e também na Antártida. Aliás, ali na Antártida não tem muito voo, até porque você tem que ligar basicamente as Américas, talvez a África do Sul, ao sul da Ásia. Então, é pouca demanda para usar ali, mas o hemisfério norte no Ártico sim tem bastante demanda, mas
ainda se torna limitado. E esse voo da NASA com a Lockheed, parênteses aqui até interessante. Esse avião, ele usa exatamente o mesmo motor do Gripen, sim, do Gripen brasileiro. A ideia foi usar um motor que fosse de escala, para ser mais simples de conseguir, e foi integrado no avião completamente diferente. Tem matéria no site da Aero Magazine, eu vou deixar aqui embaixo para você dar uma lida. Mas a ideia é comprovar se o estrondo sônico pode ser amenizado em voos supersônicos entre Mach 1 e 1.5, ou seja, a velocidade do som em mais ou menos 1.5 da velocidade do som. Para cima ainda não está definido como será. E do outro lado, já uma iniciativa totalmente privada, a Boom Supersonic, também tem trabalhado num demonstrador de tecnologia que quase atingiu a velocidade do som recentemente, para conseguir também comprovar a viabilidade do design deles. A ideia é reduzir na medida do possível o estrondo sônico, ela não fala em redução absoluta, tanto que a empresa chama Boom Supersonic, né, que é o próprio estrondo sônico, mas eles querem provar que dá ali para reduzir um pouco do estrondo sônico e também as emissões de poluente e consumo. O grande entrave real, ali, prático de um avião supersônico, ele consome uma quantidade enorme de combustível para uma quantidade muito pequena de passageiros. O Concorde gastava ali, pareando, para você ter uma ideia, basicamente o que um 747 gastava, mas levando apenas 100 passageiros. Claro, ele levava o dobro do tempo um 747, mas levava muito mais passageiros e carga. Então acabou que a conta, no mundo real, para a economia, foi muito mais a favor do 747 do que do Concorde. Não adiantava voar muito rápido, mas levando tão pouco passageiro e quase nenhuma carga. Agora a ideia, então, é mostrar que dá para se tornar algo que a conta feche, com pouco consumo, mas com alta velocidade. Claro, alta velocidade vai ficar aí na média, como eu disse, 1.5 Mach, sendo muito realista, mas pelo menos o consumo não vai ser tão exagerado quanto foi no passado. Se isso acontecer, veremos os primeiros voos acontecendo tanto com o avião experimental da NASA barra Lockheed, quanto esse demonstrador de tecnologia da Boom Supersonic, já esse ano aqui também, que é bem legal nós acompanharmos. E para tudo isso que eu acabei de citar até agora, drone, eVTOL, supersônica acontecer, muito vai passar por inteligência artificial. Eu até estou para lançar um vídeo aqui de um bem interessante que acabei montando nos Estados Unidos, daquela viagem para Las Vegas, que eu falei com muita gente sobre essa questão. Como é que vai ficar a inteligência artificial daqui para frente? Na verdade, em 2023 eu estive em Chicago fazendo uma série de reuniões mostrando justamente a evolução nesse segmento. O que se acredita agora é que estamos numa fase muito inicial de uso de inteligência artificial. Todo mundo imagina isso sendo utilizado para substituir pilotos ou controladores de voo, mas essa tecnologia vai muito além disso. Por exemplo, ela pode ser empregada até no gerenciamento dos preços de passagens. Quando você entra num site, você vê que dependendo da hora, ou se você 2, 3 minutos depois for consultar a passagem, ela já mudou de preço para cima ou para baixo. A intenção agora é que a inteligência artificial consiga levar isso a um extremo ainda mais elevado, ou seja, mostrando que dá sim para conseguir ele fazer um gerenciamento quase perfeito das tarifas. Demanda, conforme aumenta, aumenta o valor da passagem, se reduz, também reduz a questão do preço. Isso também integrado a um sistema que vai verificar as melhores rotas, como é que vai estar o clima daqui 2, 3, 4 meses. Isso tudo ajuda a planejar a empresa aérea, como ela conseguir ali maximizar os seus ganhos e também reduzir os seus custos, ou seja, acaba que o benefício é tarifas com preços realmente realistas e não trabalhando ali um pouco mais caro, um pouco mais barato, para tentar no final do mês ali fechar as contas. Então, com a inteligência artificial, isso também deve beneficiar. E também para a manutenção. Muito da manutenção hoje é feita baseado em uma série de protocolos e regras criadas há quase 80 anos atrás, que obviamente funcionam muito bem, mas que não são exatamente eficientes do ponto de vista econômico. Então, também a inteligência artificial pode permitir avançar nisso. Também na construção das aeronaves, uso de novos materiais, tudo isso pode ser ampliado com a inteligência artificial, achar o melhor material, a espessura certa, o peso que se coloca ali, a quantidade, tudo de uma maneira ainda mais eficiente do que é feito hoje. E claro, também a pilotagem das aeronaves. 2025 é pouco provável que veremos uma aeronave completamente autônoma, exceto alguns projetos que estão andando também. Vou deixar aqui embaixo um link falando sobre isso que a gente publicou hoje no site da Aero Magazine, mas que dá para ter uma ideia do que está avançando. Mas um voo completamente autônomo em larga escala não deve acontecer agora, mas é provável que se torne realidade numa janela aí relativamente curta. Muitos cientistas com que conversei de grandes fabricantes ligados à inteligência artificial, eles dizem que isso deve acontecer entre 10 e 15 anos aí para frente. Estamos falando de mais ou menos 2040, 2045, até 2050, no pior das hipóteses, já teremos aeronaves completamente autônomas na aviação civil. Mas, lembrando, a inteligência artificial tem evoluído a passos muito largos, talvez acabe acontecendo em 5 anos, por exemplo, em 2030 já teremos alguma coisa. Vamos ver se isso vai se viabilizar ou não. Não adianta também ser
uma aeronave completamente autônoma com custos exorbitantes, já que vai ter uma série de limitações para sua operação. E também para a gente falar de dois outros temas bem importantes que interligam tudo isso. A questão de aeronaves elétricas. Lá em 2020, 2021, quando nós começamos aqui o canal, nós falávamos bastante dessa questão da eletrificação da aviação. Por enquanto, tudo continua como estava lá atrás, 2020, 2021. Pouco evoluiu de maneira prática. Os estudos têm evoluído muito, mas as baterias, as aeronaves em si, continuam ali num estágio muito inicial. O motivo é a dificuldade de viabilizar baterias com uma capacidade energética próxima ou igual dos combustíveis líquidos, por exemplo, os derivados de petróleo, como o querosene e a gasolina, ou outros sintéticos, até como o CEF, que daqui a pouco eu comento um pouquinho sobre ele. Mas, por enquanto, não se evoluiu tanto. Dependendo da bateria, ela chega a ser 25 vezes menos eficiente do que 1 litro de gasolina. Você imagina, para ter a mesma eficiência energética de 1 litro de gasolina, você tem que levar 25 vezes o peso em baterias. Isso também impacta a aeronave em si, porque um avião movido, por exemplo, abastecido com gasolina ou querosene, ele decola com peso X, conforme ele vai queimando esse combustível, ele se torna mais leve e pousa com peso Y. Se ele decolar com baterias, na prática ele decola com peso e vai pousar exatamente com este mesmo peso. Claro, se você fizer uma análise atômica do peso, mudou um pouquinho, mas é tão insignificante que não dá nem para perceber isso. Então, na prática, a aeronave decola e pousa exatamente com o mesmo peso. Isso torna ele muito mais pesado e pouco eficiente em uma série de questões. Mas em 2025 devemos ter algumas evoluções, ainda que pontuais, também na aviação elétrica. Porém, no CEF, ou SAF, se preferir, que é o combustível renovável de aviação, uma série de iniciativas tem avançado bastante, tanto para versões derivadas de petróleo, que estão misturando, por exemplo, se coloca 50% de querosene, 50% de CEF, quanto também combustíveis completamente sintéticos criados em laboratórios, quanto derivados de uma série de processos, por exemplo, cana-de-açúcar, lixo orgânico, literalmente o lixo que nós jogamos fora pode virar combustível, de hidrogênio e uma série de outros estudos têm avançado bastante, mas esbarra justamente naquela questão que eu comecei nosso vídeo, que é regulamentação. Até agora não se tem nenhum processo padrão para como isso vai ser certificado e a capacidade energética estándar de todos esses combustíveis. Não interessa a matriz que ele foi criado, mas ele deve atender ali um padrão mínimo de quantidade energética. Afinal de contas, quando você abastecer um avião, você quer saber que aquele combustível vai ter exatamente a capacidade energética de um similar a ele, ou seja, não dá para ficar um pouco mais, um pouco menos, você acaba colocando em risco a operação e a própria segurança da aeronave. Então, tudo isso também está avançando, mas muita novidade deve acontecer para esse ano. E entre fabricantes temos novidades interessantes. A Embraer avançou muito na venda das militares do C390. Isso deve continuar este ano. Como eu comentei lá atrás, 2020, 2021, quando começamos aqui o nosso canal, tudo dependia do C390 ser um sucesso ou não, das vendas e da operação interna. Ou seja, a Força Aérea acabou cortando bastante o pedido. Quando eu falo que é quase metade, muita gente fica brava, mas foi quase isso mesmo que aconteceu. Mas como ela começou a operar com essa aeronave e ele se mostrou realmente muito eficiente, Portugal também entrou em serviço e mostrou que a aeronave cumpriu o que foi prometido, ficou muito mais fácil para a Embraer colocá-lo à venda no mercado, e basta ver o que aconteceu em 2024, uma série de pedidos pequenos, mas muito importantes para o projeto. Da mesma forma, também na aviação comercial, o E-Jet da versão E2 chegou basicamente ali semanas, meses antes da pandemia. Veio tudo aconteceu. Naquele momento a gente tinha um outro entrave também, a Boeing e Airbus, desculpa, a Boeing e a Embraer estavam trabalhando ali por uma fusão e a Airbus estava começando a ampliar as vendas do A220. Então isso acabou também impactando a demanda do mercado, que ficou esperando uma definição de todo esse problema e todo esse imbróglio que estava acontecendo. Mas agora, tudo normalizado, pós-pandemia, parece que sim, a Embraer está aumentando cada vez mais as vendas do Z2, mostrando que o projeto é consolidado, é muito bem fechado esse avião, e agora só depende do mundo continuar crescendo. Basicamente, a aviação comercial retomou todos os números de pré-pandemia, isso é bem legal, e que vai permitir ele continuar avançando. Já a Boeing, ela continua sofrendo com uma série de problemas que tem mais ou menos uma década. Desde o 787, a Boeing acabou se enrolando inteira, a gente falou bastante aqui, não vou retomar todo esse assunto, mas só para falar de perspectivas. O que deve acontecer agora? Ela deve retomar a produção do 777-9, que é essa versão X, que é a nova família, e também conseguir certificá-lo ainda esse ano para começar as entregas no ano que vem. Lembrando, o 777, a família X, era para estar em serviço lá em 2020, então foi de 5 anos de atraso no mínimo. Também o 737 MAX-7 e MAX 10, que é as versões menor e maior, respectivamente, da família 737. Também deve ter alguma novidade de como é que eles vão ficar. A questão de regulamentação mudou completamente,
pós os dois acidentes, o 737 MAX 8, e agora a Boeing trabalha para conseguir atender as expectativas tanto da FAA, quanto a EASA, quanto a ANAC, todas as demais agências que mudaram um pouco aí as regras para esse tipo de modernização, ou seja, o avião não mantém exatamente o mesmo certificado de tipo original. No caso do 737, era lá da década de 1960. Algumas coisas mudaram e a Boeing está trabalhando para atender. E ela também está trabalhando para conseguir se reorganizar completamente. A situação ainda continua bastante delicada, mas ela avançou em muito nos últimos 2 ou 3 anos. Aliás, ela mudou ano passado o CEO para tentar mostrar para o mercado que sim, ela tem feito um trabalho sério e pretende retomar ali toda a credibilidade que ela já teve no passado. E já a Airbus continua em céu de brigadeiro, ela está voando muito bem, com produtos muito bem consolidados. Aliás, o A350 fez 10 anos de operação, um avião muito seguro, que mostrou aí a viabilidade econômica, e o ano passado entrou em serviço, bem no finalzinho do ano, o A321XLR, que é aquela versão de ultra longo alcance da família A321. A ideia dele é atender tanto rotas com média demanda, quanto de longo alcance. Por exemplo, é possível atender agora uma série de rotas impossíveis com a versão original. Dá para fazer São Paulo-Nova York com a 321, dá para fazer Recife, Lisboa, Recife, por exemplo, Frankfurt, dá para atender o mundo inteiro ali, rotas que eram imagináveis, ou exigiam um avião muito maior, por exemplo, a 330, um A340, um 777, com esse avião. Claro, a capacidade é muito menor, mas ele acaba atendendo a demanda de alguns voos, como eu disse, por exemplo, um Recife-Frankfurt. Talvez para um A330, um 777 não tenha demanda, mas para um A321 pode ser que isso acabe acontecendo, seja por uma rota semanal, uma rota diária, e também dá para empregar esse avião complementando rotas consolidadas. Por exemplo, um São Paulo-Guarulhos, em vez de ter 3 777 que não atenderia, você conseguiria ter 2 777, mais um A321 completando ali a demanda ou mudando horários. Então tem bastante coisa interessante com o A321 pode fazer. E agora então a Airbus deve colher os frutos desse projeto muito bem planejado dela, que foi um grande acerto junto com também o A350. Então é bem legal nós vermos o que vai acontecer a partir de agora. E também, para a gente fechar aqui, para não ficar tão longo o nosso bate-papo, a evolução do aeroporto de Congonhas. As obras dele agora começaram efetivamente no finalzinho do ano passado e deve acontecer ao longo de todo esse ano e também em 2026. O aeroporto vai ser basicamente todo redesenhado, principalmente o terminal de passageiros e o pátio de aeronaves. Então o aeroporto de Congonhas também vai receber, quando tudo estiver pronto, aeronaves maiores, tanto com o 737 MAX 10 como o A321, que não operam hoje no aeroporto. Pode ser mesmo passado de ter até 767 operando lá, mas eram outros tempos, outras regulamentações, outros de segurança, que agora mudaram, mas vão permitir o 737 MAX 10 e também o A321 operarem com plena segurança no aeroporto e também com eficiência operacional. Da gente ter um 767 vai parar lá no cantinho. Isso atrasava tanto a operação da empresa aérea quanto do aeroporto. Agora não, o que está sendo planejado no aeroporto de Congonhas vai facilitar e muito a questão operacional e também a viabilidade desse negócio. E já o Santos Dumont segue indefinido se será privatizado ou não, já que o atual governo se mostra bastante resistente a qualquer concessão, mas pouco deve acontecer em 2025 e 2026, até porque ano que vem é ano eleitoral, então a gente vai ver só na próximo governo, seja lá quem assumir, alguma mudança para Santos Dumont. Então, esse é um resumo do que são as perspectivas de 2025. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E também deixa aqui embaixo os seus comentários. Um forte abraço e até o próximo programa. Até mais. Tchau, tchau.